Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o podcast do BSB Quad Rugby, o Brasília Quad Rugby. E no nosso 8º episódio a gente conversou com o Matheus Campana. Ele nos contou um pouquinho da sua história no rugby e falou também sobre o livro que ele escreveu sobre o rugby em cadeira de rodas, Fundamentos e Diretrizes. E se você tem dúvidas, perguntas, sugestões, pode enviar um e-mail para bsbquadrugby@gmail.com e também nos acompanhe pelas redes sociais, Instagram e Facebook, em @bsbquadrugby. Novos episódios todas as quartas-feiras. E também contamos com a parceria da Rádio SESB Brasília, a sua rádio. Baixe o aplicativo e ouça as melhores músicas e a melhor programação. Lá, nosso podcast é transmitido todas as terças-feiras, às 14 horas, com os episódios inéditos. Rádio SESB Brasília, a sua rádio. Fala, pessoal! Estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast do BSB Quad Rugby. E hoje a gente vai conversar aqui com um grande estudioso aí do rugby. Ele não só é estudioso do rugby, mas também exerceu já várias funções dentro do rugby e continua fazendo várias coisas. E, se eu não me engano, ele tem o primeiro livro publicado assim, sobre rugby em cadeira de rodas, especificamente no Brasil. Eu queria que você se apresentasse, aí não vou falar o nome, e é isso mesmo, o primeiro livro de rugby publicado aqui no Brasil foi esse que a gente vai conversar sobre? Oi, Gino, como você fala sempre, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vai depender do horário que as pessoas estiverem escutando o podcast. Eu sou o Matheus Campana e é isso mesmo, Gino. O livro que a gente escreveu, né? O Rugby em Cadeira de Rodas, Fundamentos e Diretrizes, foi a primeira publicação em formato de livro sobre o rugby no país. Na verdade, é a primeira publicação, o primeiro livro publicado em língua portuguesa. A gente tem outros materiais publicados em outras línguas, mas em português é a primeira obra no formato de livro. Matheus, a gente sempre gosta de contar um pouco a história dos participantes aqui dos nossos episódios, para entender um pouco do contexto, como que você acabou caindo aí no esporte adaptado, no rugby em cadeira de rodas. Aí eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, como que você foi parar na Unicamp, né, que foi onde você conheceu, e como é que você conheceu o rugby, e contar como que você teve essa ideia de escrever sobre esse livro e publicar, né, sobre o rugby em cadeira de rodas. Vamos lá, Gina, é uma história meio longa, mas eu vou tentar resumi-la, né? Eu fiz a minha graduação em Educação Física lá na Unicamp. Depois eu fui fazer especialização numa outra instituição de ensino. E em 2007 eu comecei a fazer parte de um grupo de estudos sobre atividade física adaptada, liderado pelo professor Gorla. E nesse processo do grupo de estudos, a gente começou a dar, num projeto de extensão universitária, né, dar aulas de atividade física adaptada para todo tipo de deficiência. Então, deficiência intelectual, auditiva, visual, motora. A gente tinha uma população que era atendida muito grande. E nesse processo, uma sugestão do professor Paulo Araújo, a gente começou a retomar o handball em cadeira de rodas que tinha surgido na Unicamp, mas tinha deixado de ser oferecido para a comunidade. E eu também ajudava o professor Gorla em avaliações físicas da seleção de futebol de cegos, né, o futebol de 5. E eu ia com uma certa frequência com o Gorla para algumas avaliações. E aí, em 2008, eu já no mestrado, eu estava com uma viagem marcada junto com o Gorla para a gente ir para Niterói, na Andef, a fazer a avaliação da seleção, né, de futebol de 5. E o Gorla recebeu uma ligação da BRC, né, eu não lembro exatamente quem ligou para ele, lá da BRC,
mas perguntando se a gente não tinha interesse de conhecer o rugby em cadeira de rodas, porque eles sabiam que a gente tinha um projeto do handball em cadeira de rodas. E a BRC, a sede, né, é na cidade do Rio de Janeiro. Então, como a gente ia até Niterói, a gente acabou, nessa viagem já era programada a gente dormir lá na Andef e voltar no dia seguinte, a gente marcou com o pessoal da BRC um bate-papo que aconteceu num dos restaurantes lá do aeroporto do Galeão. E aí foi quando eu conheci, né, o Sig, nosso querido aí, já uma figura mitológica, e o Matias, que na época era o vice-presidente da BRC. E aí eles conversaram com a gente, entregaram alguns materiais emprestados, né, as regras, diagramas, e eu voltei no avião com o Gorla, conversando com ele, dei uma olhada nas regras e falei para ele, professor, vamos tocar essa loucura aí, né? Não tem nada a perder. Na época só existiam 2 times no país, os 2 times do Rio, sendo que eles não existem mais, né? Hoje existe só o Santé, que foi um time que derivou do time que existia lá no Rio. Então a gente voltou para Campinas e começamos a mobilizar ali as pessoas, né? Os deficientes que a gente atendia, convidando eles para participar do rugby em cadeira de rodas. E a gente tem alguns atletas que ainda hoje praticam, que começaram lá na Unicamp. Então, foi fundada, né, a ADA Camp e começou então a prática esportiva. E aí o Alexandre Taniguchi, carinhosamente chamado de Japa, o Bruno, o Fernando Putin, que já não está mais na seleção brasileira, né, mas ele ainda joga pelo Gigante, se não me engano, de vez em quando. Eles começaram ali com a gente, ainda no handball, e aí foram migrando aos poucos para o rugby. E em 2008 teve uma seletiva para a primeira seleção brasileira. O Fernando, o Bruno e o Alexandre foram convocados para a seleção. E eu também fui chamado para a gente ir para a Colômbia. E foi aí que eu comecei a minha história com o rugby. Né? Assim, de não conhecer nada, um grande apaixonado pela modalidade. E eu venho trabalhando com rugby em cadeira de rodas desde 2008. 2008 e 2009 como técnico. 2010 eu me afastei da modalidade porque eu estava no primeiro ano de doutorado e tinha bastante coisa para fazer. E aí em 2011 eu volto como árbitro e eu venho fazendo esse papel de arbitragem desde 2011, então. Então são 9 anos aí de arbitragem, 2 dentro de quadra e um ano meio acompanhando os meninos, mas de longe, né? Então sem ter uma atuação efetiva. E o livro, Gino, que você perguntou, surgiu, na verdade, da minha dissertação de mestrado. Meu mestrado tinha um foco diferente, que a gente ia estudar parte de frequência cardíaca em pessoas com lesão medular, que me intrigava muito essa ideia de que, dependendo do nível da lesão, a frequência cardíaca não sobe. Não existe nenhum grande critério, né, de predição da frequência cardíaca para pessoas que têm lesão medular. E aí, na minha qualificação de mestrado, faltando 3 meses para eu defender o mestrado, foi sugerido que eu escrevesse a dissertação sobre o rugby cadeira de rodas. E então eu peguei a minha dissertação que eu já tinha escrito praticamente toda, guardei, salvei um capítulo só, que é o capítulo que falava sobre a parte de lesão medular, e reescrevi toda a minha dissertação em 3 meses. E acabou que no final, na defesa da dissertação, foi sugerido pela banca que ela fosse transformada em livro. E eu achei super bacana. Então, com a ajuda do professor Gorla, que já tinha um contato muito grande com a Forte Editora, a gente foi até São Paulo, apresentou a proposta, e na hora eles aceitaram a proposta. Então, o livro, assim, o livro surgiu, né, meio que sem ter a intenção
de existir, mas foi uma grande realização pessoal, ainda mais falar sobre esse esporte que me atrai tanto. Eu acho que quem conhece um pouquinho do rugby também se apaixona de uma forma irreversível, né? Eu sou tão apaixonado pelo rugby, Gino, que eu tenho tatuado no meu braço esquerdo o símbolo do primeiro torneio que eu fui lá na Colômbia, do Máximos. A paixão é tão grande que chega a beirar a loucura às vezes. Nossa, bem interessante, o Matheus. E aí, eu acho que é importante a gente falar também que a DEA Camp ela foi fundada em 2009 ou Foi, 2008, Matheus? foi 2008 ainda. Ela foi 2000. fundada mais ou menos no meio de 2008. Eu participei da fundação. Então, 2008, que teve o Campeonato Brasileiro, foi vice-campeã. Em 2009, o segundo campeonato foi campeã pela primeira vez e depois ela foi campeã mais 3 vezes seguidas, né? Junto com Minas, são os dois times que têm 4 títulos brasileiros. E eu acho que é legal a gente falar que a DEA Camp foi a terceira equipe, né, aqui no Brasil, e ela Foi, acabou sendo a espinha dorsal, né, a base da seleção brasileira durante um bom tempo. Assim, eu acho que a DEA Camp foi a grande responsável pelo começo da seleção e da base. Assim, você falou aí de 3 atletas que estavam no começo, que é o Alexandre Taniguchi, o Bruno o Damasceno e o Bruno. Fernando Abud, né? E Isso, o Bruno e o Japa, eles se mantiveram na seleção até os dias de hoje, né? Então, você vê que sim. são os caras que começaram lá em 2008 e são uma base até hoje da seleção brasileira, né? Então, como é importante essa história aí. E eu comecei em 2010 e a DEA Camp, ela, naquela época, era assim, o bicho-papão do Brasil, né? Não perdia para ninguém. É, É uma história bem rica, assim, né? e você está falando, né, Gino? A Decamp, ela hoje, ela é o time mais antigo em existência, né? Os dois times no Rio que surgiram antes, o Rio Quad Rugby, que foi o primeiro campeão brasileiro, e o Guerreiros da Inclusão, que acabou deixando de existir, virou Santer, né, mas virou Santer depois. Então a Decamp é o time em atuação há mais tempo no país. E além, né, do Bruno, do Fernando, do Alexandre, outros jogadores, como você disse, participaram da seleção brasileira por um bom tempo e realmente formaram a base da seleção por vários anos, né? Hoje, felizmente, essa base da seleção ela está mais espalhada. O que me preocupava muito, Gino, um, um único time muito forte no país. E os outros times, na época, ficavam realmente, né, como você disse, era, era difícil ganhar da Deacamp. E isso acaba monopolizando o esporte de uma forma que eu acho que dificulta o desenvolvimento da modalidade. E hoje você tem aí, né, os times da primeira divisão cada vez mais equilibrados, com trocas de jogadores entre eles. Então você tem uma disputa muito mais acirrada nos jogos. A segunda divisão vindo também cada vez mais forte, com novos atletas. E quanto mais difícil for o Campeonato Brasileiro, melhor são os atletas e melhor vai ser a seleção brasileira. Isso vai ser um reflexo, uma consequência, né? Porque você tem times fortes, jogadores que aprendem a jogar da melhor maneira possível. Quando você junta os talentos de cada um dos times, você tem uma seleção muito forte também para continuar trilhando esse caminho que a gente conseguiu, né? Saímos lá de 23º lugar no Mundial, no ranking mundial, e hoje o Brasil é nono colocado, não é isso, Gino? Nono, já chegou a ser sétimo, mas está entre os 10 aí já há algum tempo. E isso é reflexo dessa evolução dos times. É verdade, que aí quanto mais jogos equilibrados você joga, você aprende a tensão do jogo, né? Aprende
a controlar a emoção, de manter um placar equilibrado. Eu acho que isso tem ajudado bastante, realmente, o desenvolvimento da seleção. Essa pulverização assim, né, dos talentos, vamos dizer assim, e Sim, sim. do equilíbrio dos times. Eu vejo o BSB bem forte para esse ano, né, que a gente não sabe ainda o que vai acontecer, mas eu vejo o BSB crescendo, e para essa temporada ou para a próxima, né, dependendo de como as coisas andarem no país, eu vejo um time bem forte, o Santé mais forte também, né, Minas, Gigantes, acho que são times que a gente precisa ficar de olho, o próprio pessoal dos Gladiadores que tiveram baixa de atleta, né, mas pelo que eu andei vendo aí, estão se reforçando também. Então, a expectativa é de um próximo campeonato, acho que mais equilibrado que a gente já teve na história do rugby no Brasil. Verdade. E a gente está ansioso para que possa voltar às atividades, né? Eu também estou doido para entrar em quadra de novo. Matheus, aí uma coisa legal que você falou, que você já passou do cara ali que ajudou a fundar, né, a associação, foi um pouco de técnico, acompanhou e hoje em dia você é árbitro. E eu queria que você me falasse aí um pouquinho rapidinho. Eu acho que você é o único árbitro que pode apitar internacionalmente no Brasil, é isso mesmo? Na verdade, eu sou quase um árbitro internacional, né? A Federação Internacional tinha mudado algumas regras de certificação de árbitro internacional, permitindo que os, os árbitros pudessem pleitear essa licença num campeonato local, né, um campeonato mais forte dentro do próprio território, que no nosso caso é o Campeonato Brasileiro. E aí o Gilles tinha combinado, Gilles, né, o nosso foi por muito tempo coordenador da arbitragem nas Américas. Quem faz esse papel hoje é o Darryl, nos Estados Unidos. Mas o Gilles continua sendo avaliador e, né, certificador de arbitragem. Então, a BRC fez um acordo todo com a Federação Internacional e tinha combinado do Gilles vir para o Brasil, no Campeonato Brasileiro, para fazer a certificação de 3 árbitros nacionais em cima da hora, assim, faltando uns 2 meses para o Campeonato Brasileiro. A Federação Internacional, ela mudou a regra para a forma que era anterior, e então os árbitros não poderiam mais ser certificados no próprio país. E aí a BRC, em contato com a Federação Internacional, conseguiu quase que um salvo-conduto, né? Conseguiu ser uma liberação especial para realmente o Gilles vir para o Brasil e fazer uma pré-certificação, então uma certificação provisória, que teria que ser confirmada no campeonato internacional. A grande vantagem, né, isso que foi proposto para o Brasil, é que sempre que um árbitro vai tentar sua certificação internacional, ele vai com um cargo chamado de trainee. Então ele tem que pagar a própria despesa da passagem aérea, e aí no local onde é o campeonato, né, as despesas de alimentação e alojamento ficam por conta da Federação Internacional. Mas mesmo assim, com o dólar do jeito que está, é uma despesa grande para a BRC. Então, no meu caso, como eu sou um árbitro provisório, né, quando eu conseguir ser chamado para um campeonato internacional para revalidar minha certificação internacional, eu vou com o status de árbitro já. Então, eu não vou precisar pagar nada, nem a BRC vai precisar despender dinheiro com essa minha viagem. Então, eu sou praticamente, né, na atualidade, o único árbitro que tem condições de apitar jogo internacional, jogos oficiais. Porque a gente tem, por exemplo, o Panda e o Luiz, que são árbitros também, que já apitaram jogos internacionais, né? O Panda chegou a apitar no Pan-Americano de Toronto e na Colômbia, e o Luiz já apitou na Colômbia também, e apitou num torneio, acho que foi na Polônia, eu não sei, acho que a seleção brasileira chegou aí para lá e o Luiz acabou indo junto também.
Então, eles têm essa experiência a mais do que eu. E a gente teve o Rodrigo Saraiva, que foi coordenador da arbitragem da BRC por muitos anos, que se tornou árbitro internacional, mas que se afastou do esporte desde o fim de 2016 ou começo de 2017, eu não lembro agora. Que é uma pena, que era um cara assim, dentro de quadra fantástico. E agora a gente está nessa expectativa de esperar a oportunidade para poder ir para fora e realmente carimbar a licença de árbitro internacional. É legal que a gente, é isso mesmo, a gente tem consolidado assim, os atletas, a seleção, e também é importante a gente consolidar essa parte de arbitragem, classificação. O Brasil já tem mais coisas mais classificadores internacionais, mas também consolidar a classificação, que é super importante aqui para o desenvolvimento da modalidade, né? Matheus, agora voltando aqui para o seu livro, Vamos em que lá. ano que você publicou o livro? Ele foi publicado, agora você pegou, Gina, 2011. Espera aí, estou com ele aqui na mão. Não, 2014. Ele saiu, né? A publicação em 2014. Eu terminei o mestrado em comecinho de 2010. E aí o processo dele virar livro, que é uma série de idas e vindas, né? De diagramação, de vários ajustes até ele ser publicado. Então ele saiu em 2014. Uhum. E, assim, a gente vai falar um pouco sobre esse livro, e eu acho que é importante a gente falar que ele é uma referência muito boa. A gente vai fazer um pequeno resumão aqui do livro, mas ele é uma referência muito boa assim, para quem quer conhecer mais sobre a modalidade, sobre um pouco sobre lesão medular, um pouco sobre a parte técnica, tática, de exercício, um pouco da história da modalidade no Brasil. Aqui o Matheus fala um pouco mais detalhadamente, põe umas logos antigas aqui que a gente tinha no Brasil. Então, é uma experiência muito boa aí para quem quer saber um pouco mais sobre rugby em cadeira de rodas, e também eu acho que é uma leitura muito boa para quem deseja fazer alguma coisa na sua cidade, não sabe como começar, e aqui tem muita coisa, muita informação. Acho que é um livro bem completo, né? Matheus, começando aqui nos primeiros capítulos do livro, você fala um pouco sobre a lesão medular, né? Que os tetraplégicos com lesão medular acabam que são a maioria dos atletas do rugby em cadeira de rodas. E aí, como a gente fala mais do rugby, eu queria que você falasse um pouco do que é uma lesão medular espinhal e falar um pouco das lesões nível cervical, né, na coluna cervical, que é o que deixa as pessoas tetraplégicas e que são as que podem praticar o rugby em cadeira de rodas. Vamos lá, Gino. A lesão da medula espinhal é qualquer lesão que acontece na medula espinhal, que fica dentro do canal medular, né, que é formado pelas vértebras, que vem lá da cabeça até a região do cóccix. A nossa coluna ela acaba sendo dividida em coluna cervical, torácica, lombar, sacral e coxígena. E realmente a lesão medular, que acaba sendo mais incapacitante, né, o que traz mais alterações musculoesqueléticas, neurológicas, fisiológicas, são as lesões cervicais mais altas. A gente pensar, né, que a gente tem aí 7 vértebras cervicais, e é uma região de grande mobilidade, né, a gente consegue fazer uma amplitude grande de movimento com essa região cervical com o pescoço, ela acaba sendo mais frágil por conta dessa mobilidade. Enquanto que a gente ganha, por um lado, a possibilidade de olhar para os lados, né, de ter uma mobilidade grande e conseguir ter uma orientação espacial facilitada, a gente perde em questão de estabilidade. E a gente tem que imaginar que a medula espinhal é como se fosse
um grande emaranhado não, um grande fio elétrico, né? Então, a gente tem aquela parte mais externa, que é uma capa de proteção, que a gente tem na fiação elétrica, e dentro, se você abre, né, o plástico, a proteção de plástico do fio elétrico, você tem vários fiozinhos mais finos ali dentro. É essa analogia que a gente faz da lesão da medula. E aí, quando você tem alguma lesão ali, que pode ser congênita, degenerativa, pode ser causada por um trauma, por uma infecção, por uma falta de oxigenação, né, por uma isquemia, por falta de irrigação sanguínea, pode ser por conta de uma compressão devido a um hematoma, a um tumor ou qualquer outra causa, você acaba tendo um comprometimento desses filamentos que levam o impulso nervoso desde o encéfalo para as demais partes do corpo. E aí você sempre tem algum grau de comprometimento. Algumas pessoas têm, vamos dizer que sorte, e a lesão é mínima possível, às vezes não ficam com nenhum tipo de sequela. E aí você também tem o lado oposto, as pessoas que têm uma lesão completa, ou seja, é como se você pegasse, né, essa fiação elétrica que eu falei, e você passasse um alicate nela, realmente cortando o fio no meio e separando uma ponta da outra. Então, se você tentar ligar a luz do seu quarto e o fio estiver cortado, você pode mexer o quanto você quiser no interruptor, que a luz não vai acender. Então é o mesmo princípio, né? Se você tem um corte total ali, né? Se você tem um desligamento total da parte de cima da lesão com a parte de baixo, você não tem nenhum impulso nervoso passando e acaba acarretando várias alterações. E a lesão medular, no mundo, na verdade, ela acaba atingindo muito mais homem do que mulher. Ela chega a gente chega a ter uma estatística aí até 8 homens para cada mulher com lesão medular no mundo. Geralmente numa idade mais produtiva da vida. Né? A gente tem casos de crianças pequenas que acabaram tendo lesão medular, mas é mais comum aí na faixa economicamente ativa, dos 20 aos 50 anos. E as principais causas, né? Acidente automobilístico, aí, tanto de carro quanto de moto, quedas, lesões esportivas, acidentes do trabalho, tentativa de suicídio, violência urbana. E no caso da tetraplegia específico, a maior causa, né, da lesão medular, tetraplegia, é o mergulho em água rasa. A pessoa acha que tem água suficiente e quando mergulha, acaba batendo o queixo, o rosto no fundo ou numa pedra, seja lá onde for, e dá aquela chicotada no pescoço e tem a lesão. Acho que é basicamente isso, né? E se a gente pensar que, como tem essa alteração toda do quadro de mobilidade da pessoa, ela acaba se tornando mais sedentária. E esse sedentarismo, ele acaba, ou é por conta da pessoa realmente ter, às vezes, vergonha de se mostrar, né, na rua, ou a pessoa ainda sofre aquele processo de depressão, né, passando as fases do luto, ou até mesmo por falta de acessibilidade, de conhecer pessoas, de conhecer lugares, de conseguir, às vezes, sair de casa para ir para um lugar que tem o esporte. Então, esse sedentarismo que acaba vindo junto com a lesão medular traz outras disfunções orgânicas, como o aumento do risco de doença cardiovascular, aumento do peso ponderal, né, obesidade, a pessoa acaba criando resistência à insulina, tem problemas metabólicos, e aí vai. É uma transformação gigantesca para o corpo de uma hora para outra. Se deixar, eu falo mais umas 3 horas de lesão medular, Gina. Mas acho que eu consegui dar uma bela resumida aqui. Eu acho que
tem um tópico aqui do seu livro que eu acho que é bem legal, disso aí que você falou, da importância da atividade física, né, para o lesado medular. Já É que a gente está fundamental. falando aqui, a gente está falando de um podcast de uma modalidade que a maioria dos praticantes são lesados medulares. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa importância da atividade física para os tetraplégicos, para os lesados medulares, né? Tá. Na verdade, a atividade física ela acaba sendo importante para todo mundo, porque ela ajuda na regulação do humor, na regulação de todos os processos metabólicos, né? A questão de diminuir a resistência à insulina, então acaba ajudando a prevenir, em alguns casos, o aparecimento de diabetes. E no caso específico de quem tem lesão medular, a gente tem inúmeras alterações, né? Por exemplo, a gente tem deformidades ósseas quando a pessoa fica muito tempo parada. A gente pode ter o que é chamado de ossificação heterotópica, que na verdade você pega uma articulação, né, por exemplo, a articulação do joelho, a pessoa fica só deitada na cama, não mexe as pernas, e aí começa a ter um processo de calcificação ali na articulação do joelho. E a pessoa vai perdendo a mobilidade do joelho e chega uma hora que ela não consegue mais dobrar a perna, porque é como se ficasse uma coisa única. Tem a questão da osteoporose, a atrofia muscular que vem junto, todas as alterações psicológicas decorrentes de uma lesão medular, que é tida como uma das lesões mais impactantes, né? Uma das deficiências mais impactantes que a pessoa pode adquirir ao longo da sua vida. Alterações respiratórias, alterações do sistema locomotor. Então, a atividade física ela ajuda a recuperar parte dessas funções que foram perdidas, não por completo, né, mas elas foram diminuídas quase que a zero por conta da lesão medular e, consequentemente, a pessoa acaba ganhando qualidade de vida. Então, se você pensar, é muito comum quem tem lesão medular ter o aparecimento de úlceras por pressão. Se a pessoa tem uma condição física melhor, por exemplo, tem mais força de braços, ela consegue se movimentar melhor na cadeira, ela consegue aliviar o peso, né, dos processos ósseos que são mais protuberantes e aliviar a pressão, então faz o sangue circular melhor e acaba diminuindo a incidência de úlceras de pressão. Você previne as deformidades ósseas, você volta a ter um ganho de massa muscular, que vai ajudar muito no dia a dia, né, para fazer as transferências, para você poder tocar a cadeira de rodas na rua, sair da sua cama, passar para a cadeira e tomar banho, passar para a cadeira de banho, tomar banho. Então, facilita muito no dia a dia. A pessoa ganha independência funcional. O exercício físico, né, feito de forma correta, regular, ele ajuda a regular o humor. Então, a pessoa consegue, através da atividade física, né, ter liberações de hormônios que são hormônios relacionados ao prazer. Uma coisa que me chama muita atenção, Gino, é a troca de experiência entre as pessoas que têm condições parecidas. Inclusive, no último podcast, vocês falaram sobre isso, né? Essa avaliação dos pares, essa troca de informações, de conhecimentos, que vocês acabam trocando entre vocês, entre as pessoas que têm lesão medular trocam entre elas, é muito legal. Eu já vi várias vezes isso acontecer, de gente chegar tocando cadeira com aqueles pinos, né, no aro de propulsão e de repente olhar e falar, oh, espera, o outro cara ali tem uma lesão pior que a minha, ele não usa o pino, por que eu vou usar então? Ou então, eu lembro de um caso, Gino, lá no Rio, em Niterói, num campeonato, um atleta acho que do Canadá, não, dos Estados Unidos, uma lesão super comprometedora, ele era um ponto bem baixo, acho que ele era um meio ponto, e ele transferia sozinho da cadeira de passeio para a cadeira de jogo, ele não precisava de ajuda de ninguém, e alguns atletas do Brasil olharam e falaram assim, nossa, mas o cara
mais comprometido do que eu e faz isso sozinho. Aí foram, conversaram com o cara mostrou como é que fazia, e aí o pessoal do Brasil começou a tentar ali, um caiu, o outro caiu, mas começaram a dar um jeito de fazer isso. Então, acho que o esporte, além de... Oi, imagina. Então, acho que o Oi. esporte, além de todas os benefícios que ele traz para a parte física, fisiológica, ele também traz esse benefício social e psicológico. Eu acho que é o mais legal da gente ver quando a gente trabalha com esporte adaptado ou no processo de reabilitação dentro do hospital, essa evolução que a pessoa atinge e que usa o esporte como ferramenta para isso. Podia usar qualquer outra coisa, né? Mas eu acho que o esporte ele tem algo a mais de superação pessoal, de coletividade, que eu acho que é fantástico, que é apaixonante. É verdade, eu acho que a gente tem tentado retratar isso aqui no podcast, como o esporte mudou a vida de muita gente, né? Em especial o rugby em cadeira de rodas, e várias experiências aí como essa que você relatou. E Eu aí, queria, Matheus, indo um pouquinho mais agora para o rugby, eu queria que você falasse aí para a gente, para quem não conhece o rugby, que tipos de deficiências são elegíveis para poder jogar o rugby e o que que a pessoa precisa fazer assim para saber se ela pode jogar ou não? É porque no esporte adaptado tem as classificações funcionais, né? Então, dá um tem, resuminho aí para a gente, quem pode jogar e como são essas classificações. tá. Quando o rugby foi criado, né, lá em 1977, em Winnipeg, no Canadá, ele foi criado por 4 pessoas com tetraplegia que não conseguiam praticar quase que nenhuma modalidade esportiva, né? Eles jogavam tênis de mesa, umas coisas assim mais individuais. E esses 4 fundadores do rugby, eles até tentaram jogar o basquete cadeira de rodas, mas não tinham força para arremessar a bola, eles acabavam sendo só mais um em quadra quando conseguiam entrar. Então, quando eles criaram o rugby, eles criaram pensando especificamente em quem tem tetraplegia, porque eles não queriam misturar com quem jogasse basquete. Ao longo dos anos, essa, esses critérios, né, de inclusão dos atletas, eles foram sofrendo modificações. Então, hoje, qualquer pessoa que tem comprometimento em pelo menos 3 dos seus 4 membros pode jogar rugby em cadeira de rodas. Então, vamos imaginar, uma pessoa tem amputação das 2 pernas e de uma mão e da mão de um dos braços. Teoricamente, essa pessoa ela pode jogar. Doenças congênitas, perdão, Gina. Doenças congênitas também são permitidas. A gente tem alguns jogadores que já passaram pelo rugby, né, pela seleção, que tem doenças congênitas. A gente tem o Júlio Braz, que tem uma deficiência congênita também. A gente tem alguns outros, poucos atletas ainda no país que têm deficiência congênita. Como você disse lá no comecinho, a maioria ainda é lesado medular. Mas a gente tem também algumas pessoas com lesão medular que jogam rugby, que tem uma lesão de T1. O Juriato é um caso desse. A lesão dele é na primeira torácica. Então, teoricamente, ele não é um tetraplégico, ele tem uma paraplegia bem alta, só que ele tem uma lesão motora também numa das mãos. Então, eu não lembro se é a mão esquerda ou direita. O que torna ele elegível para o esporte, ele é um 3.0. Ele está quase no limite superior. Mas essa classificação ela sempre passa por revisões. Há 1 ou 2 anos atrás, eles estavam querendo aumentar o número, né, das classificações funcionais. Então, hoje a gente tem 7 classes. Elas vão de 0 a 3,5, variando de meio ponto. Então, zero não, desculpa, elas são de 0,5 até 3,5
passando de 0,5 de cada vez. Então, é 0,5, 1, 1,5, 2,0, 2,5, 3 e 3,5. Quanto menor o número, menor a capacidade funcional daquele atleta. E quanto maior o número, maior a capacidade funcional. Então, atletas com número alto são mais ágeis, são mais funcionais dentro de quadra, e atletas de ponto baixo, eles têm menos mobilidade dentro de quadra. E isso vai ser de acordo então, com esse comprometimento motor, que é avaliado pela banca de classificação, que é feito primeiro um teste que eles chamam de teste de banco, dentro de uma sala, tem sempre alguém da equipe do atleta ali junto, e depois esse atleta ele é observado dentro de quadra para ver se o que ele apresentou no teste de banco realmente condiz com o que ele mostra dentro de quadra. E eu já vi casos, Egino, do atleta fazer uma coisa na frente dos avaliadores, quando está lá reservado na sala, e ser algo bem diferente quando está dentro de quadra. Eu vi, inclusive, uma atleta que na época ela jogava pela Grã-Bretanha, num torneio aqui no Brasil. Ela foi desclassificada do torneio e voltou para casa mais cedo, porque ela fazia algo muito... como é que eu vou falar? Ela tentava meio que enganar mesmo a banca de classificação. Então, ela fazia algo muito menor do que ela conseguia, e a hora que estava dentro de quadra, ela destruía todo mundo. Então, a gente tem esse tipo de coisa acontecendo. E, E aí... usualmente... Pode continuar, pode continuar. E, usualmente, gente, a gente tem uma divisão dos jogadores de acordo com a sua classe. Então, a gente fala no rugby que atletas de ponto baixo, que é meio ponto, 1 ponto e 1,5, a gente classifica eles como jogadores de defesa, e os jogadores 2, 2,5, 3, 3,5, os chamados de ponto alto, eles são mais conhecidos como jogadores de ataque. Então, que na hora que vai fazer um treino, ou na hora que vai montar a estratégia de jogo dentro de quadra, a gente acaba usando essa terminologia, porque cada um tem uma função estratégica diferente dentro de quadra. E aí são 4 jogadores dentro de quadra, né? E como é que funciona essa classificação para poder jogar? Sabendo que você pode ser de 0,5 a 3,5. Aí tem que formar um time de 4 jogadores com que pontuação, Matheus? A somatória desses jogadores dentro de quadra, né? Ele tem que ser de no máximo 8 pontos. Só que tem algumas ressalvas quanto a isso, né, gente? Então, se a gente pensar em 4 homens dentro de quadra, realmente a pontuação vai de meio a 3,5, e a somatória dos 4 homens dentro de quadra tem que ser 8 pontos. Se o time tiver uma mulher atuando dentro de quadra, essa pontuação máxima ela pode ser de 8,5 pontos. Então, a equipe pode colocar meio ponto a mais dentro de quadra. Se a equipe tiver 2 mulheres dentro de quadra, a somatória da pontuação desses 4 atletas dentro de quadra, sendo 2 mulheres e 2 homens, pode ir a 9 pontos. Então, a gente fala usualmente que a somatória é de 8 pontos, porque ainda, infelizmente, a gente tem uma quantidade muito maior de homens jogando rugby do que as mulheres. Acho que no Brasil a gente tem 5 ou 6 mulheres atletas, se eu não me engano. Então, a gente tem esse hábito de falar que são 8 pontos dentro de quadra, mas quando você tem a presença de uma mulher formando esse quarteto que está em quadra, você tem acréscimo de meio ponto para cada mulher que está em quadra. Isso, o rugby ele é um esporte misto, né? O rugby em cadeira de roda. Isso. E o que eu acho que é bem bacana desse sistema de classificação é que se você coloca um cara que é 3,5, que é aquele cara mais ágil, que tem muita mobilidade, você tem que equilibrar, né? Então tem que colocar um cara meio ponto, 1,0.
Então, todos os times acabam que têm que conseguir trabalhar bem com diferentes graus de deficiência, né? Então, acho que isso é bem rico É, do rugby de roda. e eu vejo, Gino, que a gente tem um problema grande nas duas extremidades dessa classificação funcional no rugby. A gente tem poucos atletas que são meio ponto e a gente tem poucos atletas que são 3,5. Ali entre 1,5 e 2,5, a gente tem uma quantidade maior de jogadores, o que é até um problema sério quando a gente pensa, né, nessa parte de convocação para a seleção brasileira, porque você tem muita gente boa disputando poucas vagas. E aí você tem nos extremos, né, você tem muito menos jogador meio ponto ou 3,5 disputando a vaga no time nessas pontuações. E a estratégia que o técnico, né, ou no caso da seleção brasileira, a técnica, a Ana, precisa bolar é muito bacana. Eu já vi time entrando com 4 jogadores 2,0 em quadra, já vi time entrando com 2 jogadores 3,5 e 2 jogadores meio ponto em quadra. Então, a diversidade de combinações que você consegue ter é muito grande, mas como você falou, você tem que ter esse equilíbrio. Você não pode colocar só o que você tem de melhor em quadra, sem você pensar que, de repente, você vai ter 2 pessoas ali que não vão participar do jogo. Não. Para você conseguir ter um time competitivo, você tem que ter um time muito equilibrado dentro de quadra, trabalhando. Atletas com ponto alto, atletas com ponto baixo, porque senão você não ganha. É verdade. E aí, Matheus, falando aí um pouco da modalidade, você podia explicar aí para a gente as regras básicas do jogo, do rugby em cadeira de rodas, em que tipo de quadro ele é jogado, uma pincelada básica aí das regras para quem não conhece, entender um pouquinho da modalidade. Vamos lá, então. Ó. O rugby ele foi criado para ambientes internos, né, então ambientes mais fechados, e aí ele usa uma quadra de piso duro das mesmas dimensões de uma quadra oficial de basquete, que são 28 metros de comprimento por 15 metros de largura. Tá? Aí em volta da quadra tem algumas delimitações por linhas para separar os lugares, né? Os bancos de reserva, a mesa de arbitragem, a parte de penalidade. Tá? O rugby, como você disse, são 4 períodos de 8 minutos cada um, e esse tempo é cronometrado de forma regressiva, ou seja, quando o árbitro para o jogo, o cronômetro também para. Então você fala assim, nossa, 4 períodos de 8 minutos, o jogo é super rápido. Não, não é. É um jogo é um jogo bacana, né, de 2 equipes que conhecem bem as regras, é um jogo aí de 1h30, pelo menos. Isso se não tiver nenhuma prorrogação. Tá? A gente tem ali entre o primeiro e o segundo período um intervalo de 2 a 3 minutos, né? Houve uma alteração na regra. Então, entre o primeiro e o segundo período, ali, você tem um intervalo de 2 a 3 minutos. O meio do jogo, que é entre o segundo e o terceiro período, o intervalo pode ser de 5 a 10 minutos. E aí, entre o terceiro e o quarto período, que é os 2 últimos períodos do jogo, você volta a ter intervalo de 2 a 3 minutos. O rugby também nunca termina empatado. Um jogo nunca termina empatado. Então, se no final do jogo as 2 equipes tiverem o mesmo número de tries, de gols, você tem a prorrogação, e aí você vai ter tantas prorrogações quantas as forem necessárias para você ter uma equipe campeã. Aí tem algumas regras que vieram do basquete, né? Por exemplo, a equipe tem 40 segundos de posse de bola para finalizar uma jogada. Se ela não finalizar a jogada em 40 segundos, ela perde a posse de bola. Dentro desses 40 segundos, a equipe tem 12 segundos para sair da sua metade da quadra, nessa quadra de defesa, e passar para a quadra de ataque, sendo que ela não pode voltar para a quadra de defesa, senão é uma violação também. Cada equipe tem direito a 4 pedidos dos chamados mini timeouts, né, os tempos de 30 segundos,
que a equipe só pode pedir se um atleta da sua própria equipe tiver com a posse da bola. Os técnicos têm também direito a 2 pedidos de timeout de 1 minuto, que só pode acontecer quando a bola estiver parada, quando o jogo estiver parado. A bola, que a gente está falando da bola, né, é uma bola muito parecida com a bola do vôlei. É uma bola redonda, muda um pouquinho ali o peso, a pressão com que a bola é inflada, mas para quem está iniciando, uma bola de vôlei oficial, com as medidas oficiais, dá super bem para fazer o jogo. O que mais aqui? Deixa eu ver. Cada equipe tem, né, como a gente falou, 4 atletas dentro de quadra e pode ter mais 8 atletas no banco de reserva, no total de 12. Podem ser feitas substituições quantas vezes forem necessárias, desde que se respeite, né, a questão da pontuação dentro de quadra que a gente já falou. E essa substituição é sempre autorizada pela arbitragem. Então, o jogo tem que estar parado, e aí o árbitro autoriza a substituição dos jogadores. Os atletas que estão jogando, né, quem está com a posse de bola, ele tem que ou quicar a bola no chão ou passar a bola para um companheiro de time dentro de 10 segundos. Se ele não fizer, né, esse passe da bola ou não quicar a bola no chão antes de 10 segundos, ele perde a posse de bola. Houve uma mudança na regra também há pouco tempo, Gino, né, que a gente chamava de gol, a pontuação, e aí para unificar a nomenclatura junto com o rugby tradicional, né, o rugby de campo, foi mudada a nomenclatura, ao invés de gol, agora a gente fala try. Então, cada try vale um try, vale um, né, não é que nem no rugby de campo que vale 6 pontos, não, vale um. A gente tem a área-chave, que é uma área super importante do jogo, que ela fica sempre na linha de fundo da quadra, uma de cada lado. Ela é delimitada por 2 postes, que antigamente a gente chamava de cone, e ela tem 8 metros de comprimento por 1,75 de profundidade. E aí tem algumas coisas bem interessantes em relação à chave, essa área-chave, né? Os atletas de defesa podem ficar no máximo 3 atletas de defesa dentro da área-chave. Se o 4º atleta entrar na área-chave, é falta. E aí ele vai para o penalty box, cumprir 1 minuto de penalidade, ou fica no penalty box até a equipe dele sofrer um try, ou às vezes tem o que a gente chama de penalty try. Né? A jogada está para ser finalizada, está quase para marcar um gol, e aí o atleta de defesa, o 4º atleta de defesa entra na área-chave. Então, ao invés de parar o jogo, colocar esse atleta que fez a violação no penalty box, para dar mais dinâmica no jogo, a penalidade já é um penalty try, né? Então considera que o gol foi feito e aí o atleta não precisa sair. Já os atletas de ataque, eles podem ficar no máximo 10 segundos dentro da área-chave. Se eles não saírem da área-chave antes desses 10 segundos, eles fazem uma penalidade, uma infração, e aí a equipe que está atacando perde a posse de bola. E o que mais? Acho que é basicamente isso. Né? Porque se eu for começar a falar que o livro de regras é gigantesco, e é tanta coisa, tanto detalhezinho que a gente se perde. Tem uma outra jogada que é bem interessante, Gino, só para finalizar aqui, que é a bola presa. A posse de bola no rugby, ela começa, né? O jogo começa com a bola ao alto, e aí a equipe que tem a primeira posse de bola, ela ganha a posse de bola, e existe uma seta, né, na mesa da arbitragem que indica a próxima posse de bola, que são essas bolas alternadas. Então, numa bola presa, a equipe para onde a seta está apontando é que vai ter a posse da bola. E isso é usado por muitas vezes pelos times mais experientes, especialmente, para conseguir uma vantagem numérica no placar ou para diminuir uma diferença que o outro time tem. Então, às vezes, eles forçam uma bola presa para ter essa vantagem de retomar a posse de bola ou
conseguir iniciar o próximo período com a posse de bola, para ter uma vantagem numérica no placar, o que é bem interessante essas jogadas. Eu acho que é isso mesmo que você falou. São muitas e muitas regras, né? E se você conhece bem elas e souber aplicar, a gente vê isso aí enfrentando times mais experientes, como eles usam bastante a regra, o tempo a favor deles, né? E assistir bastante jogo. Hoje, com a internet aí, os canais, o YouTube e outros vários canais, você tem muitos jogos de excelente qualidade disponíveis para a gente assistir a hora que a gente quiser. Então é bem bacana e acho que ajuda bastante a entender a dinâmica do jogo e aprender a usar as regras a nosso favor. Uhum. E aí, Matheus, continuando, você aqui no seu livro fala de parte técnica, de parte tática, você fala de vários tipos de defesa, de vários tipos de jogada de ataque, porque assim o rugby em cadeira de rodas ele teve muitas coisas vindas do basquete, né? Questão de defesa, tipos de marcação, homem a homem, dupla a dupla, e por aí. Se a gente for falar disso aqui também, é um episódio só para falar de jogadas táticas, e aqui no seu livro eu acho que é bem legal que você descreveu bastante jogada, então para quem quer conhecer um pouquinho mais de algumas jogadas de defesa, de ataque, situações de jogo, o seu livro aqui ele abarca bastante coisa, né? E eu queria dar um ponto especial, que você tem um capítulo aqui que você fala sobre começando um treino, né, de cadeira de rodas. Uhum. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu quero fazer um time na minha cidade, como é que eu começo fazendo treino, que condições que eu preciso, como é que é essa periodização. E aqui no livro também você fala de várias atividades que você pode fazer nesse começo, né? Aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. A gente precisa imaginar, né, Gino, que todo o treino desportivo é um conjunto de atividades que são organizadas e sistematizadas por um período de tempo, né? E o objetivo desse treinamento é sempre fazer a preparação dos sistemas orgânicos. A gente já falou, né? Sistema fisiológico, neuromuscular, sensitivo, psicológico, ajudar na formação da pessoa também, né? E a gente não pode esquecer que todo mundo é diferente. Mesmo irmãos gêmeos univitelinos, né, que popularmente as pessoas chamam de gêmeos idênticos, são diferentes. Então a gente precisa levar isso em consideração. A gente tem que levar também em consideração que os jogadores de rugby, cadeira de rodas, têm aqueles comprometimentos neuromusculares, sequelas de amputação, alguma malformação em pelo menos 3 membros do corpo. Então isso tudo precisa ser levado em conta no processo para desenvolver as habilidades técnicas que a gente vai utilizar no rugby. Que principalmente, né, essas habilidades são o tocar a cadeira de rodas, o conseguir dominar a bola, a precisão dos passes, uma boa recepção da bola, saber se posicionar dentro de quadra, ter velocidade, ter força, né, saber se comunicar dentro de quadra. Eu acho que é uma das coisas mais importantes. A equipe que tem uma comunicação dentro de quadra deficiente, ela peca porque deixa de ter sucesso em algumas jogadas. Eu vejo muito, você tem esse hábito, né, de escapar sozinho e tá jogado ali na área-chave, na sua área-chave, né, de defesa, e aí você escapa e está lá no meio da quadra e recebe o passe longo, mas você sinaliza que você está saindo, você sinaliza que está livre para receber a bola. Então, esse tipo de comunicação é fundamental. E a gente acaba dividindo esses princípios de treinamento em 2 tipos diferentes. Os princípios gerais, que são mais pedagógicos, né, mais para a formação do atleta mesmo, e os princípios específicos,
que são mais voltados para a área do treinamento bem dito, né? O treinamento inerente à determinada modalidade esportiva que a gente está trabalhando. Então, no caso do rugby, foi o que a gente falou: velocidade, resistência, força, posicionamento dentro de quadro. E aí você tem vários exercícios que você pode treinar essas habilidades. Exercícios de passe, exercícios de comunicação, exercícios de drible, exercícios de fazer sombra um para o outro, então um tentar impedir o outro atleta de progredir com a bola, próprio exercício sem bola, exercício com bola. E a gente acaba dividindo essa parte mais específica também de acordo com aquela divisão que a gente fez na classificação funcional dos pontos altos e os pontos baixos. Porque quem é ponto baixo geralmente tem uma mobilidade menor dentro de quadra do que os atletas que são considerados ponto alto. Então você não pode querer que um atleta meio ponto toque a cadeira com a mesma desenvoltura e com a mesma velocidade que um atleta que é 3,5. Então você tem que também separar os atletas de acordo com a estratégia que você vai utilizar dentro de quadra e levando em conta essa classificação funcional. Então, o atleta que é ponto alto, ele tem que fazer um trabalho focado em força, em velocidade, domínio de cadeira de rodas, preferencialmente com a bola associada. Já os atletas ponto baixo, eles também vão fazer trabalho de força, trabalho de velocidade, de domínio da cadeira de rodas, mas não necessariamente com a bola, porque durante o jogo eles vão ter menos a posse de bola do que os atletas ponto alto. Isso eu falo na forma geral, né? A gente tem atletas no Brasil e atletas fora do país que são tidos como ponto baixo e que tocam a cadeira numa velocidade muito grande. Um caso é o Guilherme, lá do Minas, que ele é 1,5, até pouco tempo atrás ele usava a cadeira de ataque, ele migrou para a cadeira de defesa faz pouco tempo, acho que um pouco antes do qualificatório, né, para Tóquio, e ele toca a cadeira de rodas com uma velocidade que é muito bacana. E aí, a parte do treinamento, a gente tem que levar em consideração, então, além, né, da parte de classificação funcional, de característica tática do atleta, a individualidade do atleta. Às vezes você tem um atleta, por exemplo, um 2.0, que ele precisa desenvolver mais a velocidade do que um outro atleta que tem a mesma pontuação. Então você vai trabalhar com esse atleta que tem uma deficiência de velocidade de forma diferente daquele que já toca bem a cadeira e que já tem uma boa velocidade. E a periodização, ela não tem nenhuma receita assim pré-determinada que funcione para tudo, né? Ela vai muito de acordo com a característica do time, a característica de cada indivíduo que tem ali dentro do time, mas ela nunca vai deixar de respeitar esses princípios gerais e específicos do treinamento físico. Então, a lei geral funciona para todo mundo, só que na hora que você vai passar o treino, você faz os treinos mais focados para cada atleta que você tem, o que é um grande quebra-cabeça. Você tem uma equipe aí de, vamos pensar, 12 atletas que vão para a competição. Mas às vezes o time tem mais do que 12 atletas, porque tem gente que vai ali de forma mais recreativa. Então você tem um universo gigantesco de pessoas diferentes treinando a mesma modalidade. Você tem gente que acabou de começar na modalidade, você tem gente que é o seu caso, né, Gino, que está há 10 anos praticamente no rugby, que já viajou o mundo com a seleção brasileira. Então você tem que criar estratégias para não desanimar quem já está treinando faz tempo e para motivar quem está entrando agora, porque ele olha e fala assim, nossa, mas eu não vou conseguir acompanhar esses caras que estão aí na quadra. Tudo bem, mas no começo ninguém acompanhava. Eu lembro da minha época de técnico,
que eu sentava na cadeira de rodas e jogava junto com os meninos, porque não tinha gente suficiente. E passaram-se alguns meses, eu parei de jogar com eles, porque eu não conseguia mais acompanhar o ritmo do treino. Eu fiquei defasado, né? Então eu continuei só dando treino e deixava outras pessoas se divertirem, treinando junto com os meninos, e caindo, e trombando cadeira, o que é muito legal. Aham. É bem isso, assim, o rugby ainda traz esse desafio por ser um esporte paralímpico, né, que muita gente adquire a lesão com uma idade um pouco mais avançada, né, com mais de 20 anos. Então você não É, consegue fazer uma base, não consegue ter uma categoria de base igual tem no futebol, igual tem nas modalidades olímpicas enfim. E aí você é, tem que trabalhar com tudo isso, né? Com gente que quer alto rendimento, com gente que quer só exato. sociabilizar, com gente que tem uma lesão muito alta, outros que tem lesão. Então é um quebra-cabeça bem que você tem que É, pensar bastante para estar tentando sempre incluir todo mundo, né? eu acho que a gente tem duas coisas, né, que você acabou de falar, Gina, que são bem marcantes. A gente, em outros vários esportes, né, tradicionais, sem pensar no esporte adaptado, a gente corre o risco de ter uma iniciação ou uma especialização precoce do atleta. Já no esporte paralímpico, a gente tem uma iniciação ou uma especialização tardia. Então, é o que você falou, o que a gente comentou, né? A pessoa com 20, 30 anos vai começar a fazer o esporte. E uma ressalva que eu faço, Gino, que a gente estava falando, né? Agora atrás, há pouco atrás aí, quem pode jogar o rugby, de forma recreativa, qualquer pessoa pode jogar o rugby. Essa classificação funcional que a gente conversou, ela serve para aquelas pessoas que querem praticar o rugby de forma competitiva. Mas nada impede que uma pessoa com uma lesão baixa, vamos pensar uma lesão na sexta vértebra torácica, ela pode jogar de forma recreativa o rugby. Eu posso jogar de forma recreativa o rugby em cadeira de rodas, não tem problema nenhum. Eu só não posso competir oficialmente se eu não for é, classificado numa dessas classes que a gente já falou. Aham, acho que isso é legal também, porque alguns times aqui no Brasil já chamaram assim paraplégico, né, com lesão mais baixa, para treinar, inclusive como forma de sociabilizar também, porque é uma parte muito importante do esporte. E aí, Sim, sem dúvida. continuando no seu livro aqui, Matheus, para quem puder ter acesso, é um livro bem completo, assim, tem 200 e tantas páginas e fala de muita coisa. Aqui também fala de lesão esportiva no rugby, fala um pouquinho dos tipos de lesão, de como prevenir, né? Fala de testes que dá para fazer, como a bateria de Beck, Scout, que é uma parte de estatística que é muito, muito importante assim, para o desenvolvimento de um time, né? Quando se já chega no nível alto, você precisa saber da estatística, onde melhorar, e você pincela aqui um pouquinho de tudo, né, o Matheus? Sim, sim. É, esse livro, né, Gina, apesar de ele ter surgido da minha dissertação de mestrado, ele teve outras colaborações. Então, eu não sou o único autor, eu sou autor de alguns capítulos e sou um dos organizadores. E aí, essa parte do teste, né, por exemplo, da bateria de Beck, é super bacana esse teste. E até onde eu sei, ele é o único teste, a única bateria de teste validada para o Brasil. Ele foi validado em 2011, uma validação super bacana. E até recomendo a leitura do artigo para quem tiver curiosidade. E é uma bateria de teste simples, são 5 testes, né, que vão avaliar o manejo da bola, a precisão do passe, o desempenho de bloqueio, a velocidade em 20 metros, a precisão de um passe de longa distância. São todos os elementos que a gente tem no rugby em cadeira de rodas, né? O atleta precisa saber tocar a cadeira e ter domínio da bola, ele precisa ter precisão no passe, precisa saber bloquear os adversários, precisa ter velocidade. Você tem
comum aí no Brasil e em outros países também, esses passes longos. Então, é uma ferramenta muito bacana. Eu não sei se todos os times usam, na verdade, eu não sei se nenhum time usa. Não tem só esses testes, né? Tem vários outros que a gente pode fazer. É que esse é um teste que é específico para o rugby em cadeira de rodas. Eu não conheço nenhum outro teste que seja específico para o rugby em cadeira de rodas e que seja validado para o Brasil. Então, esse teste, quem tiver curiosidade, quem quiser usar, é um teste que ele é realmente condizente com o que ele apresenta na população brasileira. Porque às vezes a gente tem testes que foram feitos em outros países que quando a gente traz para o Brasil, o resultado não é preciso. O resultado não mostra aquilo que o teste se propõe a mostrar. Mas esse bateria de back, ele mostra exatamente o que propõe o teste. E você falou do Scout, Gino. Eu acho que o Scout é um negócio assim fantástico. Eu lembro as primeiras vezes que eu assisti, as primeiras vezes não, né? Já mais velho, assistindo vôlei, e o Bernardinho era o técnico já da seleção masculina, e ele o tempo todo com um fone no ouvido. E eu ficava tentando entender o que era aquilo, né? Depois de um tempo que eu fui entender que naquele fone de ouvido estava ligado o rádio dele, e ele ficava recebendo informações do pessoal do Scout, da estatística do jogo em tempo real. Então, o Brasil, né, a delegação brasileira de vôlei, tinha uma equipe de scout que viajava junto com a seleção, espalhados em torno da quadra, fazendo a estatística do jogo enquanto o jogo estava acontecendo. E eu usei scout quando eu era técnico, no segundo campeonato brasileiro, que foi em Paulínia, que foi a vez que eu fui campeão brasileiro junto como técnico. Eu lembro de a gente estar fazendo scout, a gente não, né? Eu estava em quadra, os meninos fazendo scout, eu estava com rádio, e eles me passaram informação que tinha um atleta de um outro time que estava conseguindo fazer mais gols que os demais. E aí eu chamei os atletas num pedido de tempo e pedi para eles reforçarem a marcação desse atleta do outro time que estava desempenhando um papel super importante em quadro. Depois dessa observação, a ADA Camp, na época, né, conseguiu, estava perdendo no placar, conseguiu virar o jogo e a gente ganhou o jogo. Tudo baseado no scout. Então dá para fazer em tempo real. E, como você falou, né, Gina, chega um ponto da evolução que as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas. Então você vai procurar detalhe. Né? Quantos passes certos o seu time fez? Quantos passes errados o seu time fez? Quantos erros foram cometidos de forma que o adversário forçou você a errar, por exemplo, né? Você não conseguir passar a quadra em 12 segundos. Quantos erros você cometeu que não foram forçados, que é uma bobeira, uma perda de posse de bola, né? Então você traz ali elementos que mostram os pontos fortes e especialmente os pontos fracos da equipe para você poder trabalhar e melhorar o desempenho da equipe. E fazer isso sem ter dados concretos é muito difícil. Eu não, né? Eu sei que o pessoal dos Estados Unidos faz muito scout, o pessoal do Canadá faz bastante scout, a Inglaterra, né, o Reino Unido faz, mas eu acho que não faz tanto assim, mas eu já vi eles fazendo scout. Então é algo fantástico e traz uma base de informação para o treino mais tático e técnico que é fantástico. Eu acho que quem puder implementar a parte de scout no time, tanto em treino quanto em jogo oficial, vai se beneficiar muito. Eu acho que é isso aí, complementando o que você disse. Primeiro aí sobre essa bateria de back, eu vou falar que eu participei de muitos testes, assim, tanto da bateria completa, como alguns testes fragmentados, e também alguns outros testes sem ser da bateria de back, mas que assim, é muito importante para mensurar o quanto você evoluiu, assim, o quanto você
pôde evoluir ao longo de um treinamento, né? Que você faz uma bateria no começo do treino no ano e daqui a uns 3 meses aplica de novo e vai vendo a evolução. Acho que eu, como atleta, às vezes são testes que a gente acha meio chato e tal, mas que a gente vê quanto é importante para conseguir mensurar um pouco essas coisas. E aí, falando do scout, foi bem isso que você falou. A gente vai em algumas competições internacionais e vê o Canadá assim como uma equipe que vai para os campeonatos só para scout, que estão ali na hora gravando o jogo no computadorzinho, passando informação direto para o técnico. Quando você chega no nível de alto rendimento, assim, falando a nível internacional, que detalhes fazem diferença, e isso aí conta muito a favor assim, para eles, né? Que esse exemplo que você deu. O scout lá foi lá e falou para você: não, esse cara aí é o que mais está pegando a bola, então vamos parar ele. E isso acontece É, com várias coisas no jogo. A gente viu a Austrália utilizando o scout ao vivo, assim, um programa super desenvolvido aqui na Paralimpíada, enfim. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa investir bem aqui no Brasil, que a gente acaba estando um pouco atrás. Assim. A gente viu a Ana e o Manuel agora tentando aplicar scout, só que de maneira muito tímida ainda por conta da estrutura, né? Então, acho que é uma coisa que a gente precisa desenvolver bem, porque agora é a hora é, dos detalhes, né? Os detalhes fazem a diferença. e treinar quem vai fazer o scout também, porque dependendo do scout, você tem um jeito certo de marcar, senão você bagunça todos os dados. Então, é implementar a ferramenta e uma equipe, né, mesmo que seja pequena, de pessoas treinadas, para a gente ter certeza que o scout reflete o que o jogo apresentou. Uhum. E aí, Matheus, já que partindo para o final do seu livro, eu queria que você contasse aí para a gente. Você já falou, né, como você escreveu o livro, que foi você escreveu algumas partes, outra foi juntar artigos de outras pessoas, e como que é a produção e como que é a produção científica tudo para desporto aqui no Brasil, em especial do rugby em cadeira de rodas, que é o tema do nosso podcast. Se foi muito difícil para você achar referências aqui no Brasil para poder embasar aqui a sua obra, eu sei que também tem algumas coisas internacionais. E aí eu queria que você falasse para a gente como é que é essa produção científica aqui no Brasil, o que, que a gente pode fazer para melhorar. Quando eu escrevi a dissertação do mestrado, né, que boa parte dela está no livro, eu não consegui encontrar na época nada em português, Gino. Isso foi ali em fim de 2009, né? Que eu terminei o mestrado em 2010, comecinho de 2010, então ali pelo meio, fim de 2009, eu não encontrei nada em português, nenhum artigo científico. O que tinha era as regras do rugby em português, que a BRC produziu uma versão lá no comecinho, e essa versão já deixou de estar no site, porque era a versão antiga das regras, inclusive a regra atual que está em português está defasada, ela precisa ser aprimorada. Então, eu não lembro de ter encontrado nada em português, só em inglês, e algumas coisas em outras línguas, mas como eu não falo outras línguas além do inglês e do português, eu nem me aventurei, né, a procurar, mas eu acabei encontrando umas poucas coisas em outras línguas diferentes do inglês. A produção científica sobre esporte adaptado no mundo, ela é bem consolidada. A gente tem muita coisa. Tem vários livros, eu tenho alguns livros aqui em casa. Então, é uma produção muito rica, já de longa data. Específico do rugby, você consegue encontrar bastante coisa também em língua inglesa. Eu até fiz um levantamento rápido. Eu encontrei mais de 2.400 publicações no Google, aquele Google acadêmico, né, específico sobre o rugby cadeira de rodas. Já em português, era um pouco menos de 250 artigos
mas tudo mais recente, tudo a partir de 2009, 2010. Né? Então, a gente tem essa defasagem, especialmente em língua portuguesa. A gente tem, junto do Comitê Paralímpico Brasileiro, a Academia Paralímpica Brasileira, que é um grande grupo de estudos que produz muita coisa, mas eu sei que a produção sobre o rugby em cadeira de rodas é pequena, então a gente precisa tentar incentivar mais a pesquisa sobre o rugby em cadeira de rodas. Mas a gente esbarra num problema sério, inclusive foi um problema que eu tive no meu doutorado, que é a quantidade de pessoas que praticam o rugby em cadeira de rodas. Eu terminei meu doutorado em 2013, e eu lembro que 2011, 2012, eu fui nos campeonatos, além de estar apitando, né, também com a minha prancheta e os meus questionários em mãos para tentar coletar dados para o meu doutorado. Então, a gente acaba não tendo uma população, que a gente acaba não tendo acesso a uma população em número suficiente para conseguir dados mais concretos. Né? Lógico, se você está num centro de reabilitação, que tem o foco reabilitação de pessoas com lesão medular, como acontece na rede SARA, de hospitais, em outros lugares também. Lógico, o SARA não trabalha só com pessoas com lesão medular, mas você tem uma concentração maior de pessoas naquele ambiente. Então, você consegue fazer uma produção científica respaldada em dados que são robustos. Né? Então, essa falta que a gente chama, né, na área acadêmica de N, que é o de número de participantes, acaba sendo uma dificuldade grande para a gente ter uma produção científica mais consistente no país. Né? E a gente tem também um outro problema que, infelizmente, o brasileiro, uma parte grande do brasileiro, acaba não tendo a oportunidade de aprender uma língua estrangeira. Ou então aprende o mínimo possível, mas não o suficiente para conseguir interpretar dados mais científicos. Então acaba tendo pouco acesso à produção que já existe e acaba não tendo ideias de pesquisas novas a serem feitas. Então a gente tem esses dois problemas aí, que quem sabe no futuro não muito distante a gente consegue melhorar isso e ter uma produção cada vez maior de artigos e trabalhos falando sobre o nosso amado rugby em cadeira de rodas. Eu pensei que tinha menos do que 200 artigos, mas 200 já é um número que me surpreende assim pelo universo que a gente tem visto assim. Tem Mas bastante legal, coisa acho. sendo escrita faz pouco tempo, né? Nesses últimos 4, 5 anos, por conta dos Jogos Paralímpicos, aumentou bastante a produção. Ainda é um número pequeno, mas eu também fiquei um pouco surpreso quando eu fiz a busca e falei, nossa, tá até razoável, até que estamos indo, o caminho está certo. Tamanho e é bem isso. A modalidade ainda estão surgindo novas equipes, novos atletas, então é um crescimento meio conjunto, né? É, E Matheus, eu queria saber aí para quem quer gostaria de comprar o seu livro, como é que faz para ter acesso ao livro, é, se, se tem algum lugar específico que encomenda, como é que faz? as pessoas acabam encontrando o livro ainda em algumas livrarias. Eu já vi anúncio do livro, inclusive, em sebos. E tem as bancas virtuais, né? Quer dizer, os acessos virtuais, você pode comprar, acho que se não me engano tem a versão eletrônica, o e-book do livro, e a editora é a Forte Editora. Então, no site deles, a Forte é com PH, né? Eles têm ainda, acho que alguns livros em estoque, e eles têm a venda do e-book do livro. Eu tenho alguns poucos livros fechados aqui em casa ainda, acho que eu tenho uns 4 ou 5. Então, também, dependendo da pessoa querer um desses livros, né, a gente consegue conversar e combinar.
eu posso encaminhar o livro, mas o mais fácil é realmente entrar em contato com a Forte Editora, entrar no site deles e ver o que eles têm de estoque disponível lá, ou então comprar a versão eletrônica. E quem quiser pagar um pouquinho mais barato no livro, tentar encontrar ele em algum sebo, né, que tem uma quantidade razoável dos livros em sebo também. A gente vai deixar aí nas considerações, nas descrições do vídeo, o endereço para o site da Editora Forte. E eu dei uma pesquisada também, eu achei o e-book em alguns lugares aí que vendem o e-book mesmo, igual você falou. Então é isso, quem quiser ter acesso, pode entrar em contato, a gente vai deixar o link para a editora. E finalizando aqui o nosso episódio, Matheus, como o nosso tema é o rugby em cadeira de rodas, eu queria que você falasse para a gente o que o rugby representa para você. Gina, o rugby, para mim, foi um encontro comigo mesmo. Eu fui fazer o meu mestrado, querendo trabalhar com esporte adaptado, já era uma paixão, mas quando eu encontrei o rugby, eu conheci o rugby em cadeira de rodas, foi aquela história de amor à primeira vista. E eu tenho uma ligação muito forte com o esporte. E é realmente um prazer gigantesco atuar nessa modalidade desde 2008. E o rugby me trouxe oportunidades que eu não teria se não fosse o esporte adaptado. Eu pude participar dos Jogos Paralímpicos do Rio, assim como você, mas eu não fui como atleta, eu fui como mesário. Eu atuei na final, na disputa de ouro, que foi um jogo assim antológico, com 2 prorrogações, mais um pouco eu não tinha mais espaço na súmula para marcar a quantidade de gols. Eu já viajei para alguns lugares, né, no rugby, já fui coordenador de mesários no evento, no torneio das Américas, no Paraguai. Fui o ano passado para Lima, nos Jogos Parapan-Americanos. Conheci pessoas do mundo inteiro através do rugby. Fiz grandes amizades com pessoas que estão do outro lado do mundo, literalmente. E isso é algo que não tem preço, não tem o que pague. Mesmo porque o trabalho é muito mais voluntário do que qualquer outra coisa, a gente não ganha dinheiro com rugby, a gente ganha pequenas diárias quando a gente está a trabalho pelo rugby, mas diárias que não são suficientes para pagar as contas. Eu já viajei mais de uma vez para apitar jogo e fiquei uma semana afastado do emprego e uma semana menos de salário, e as diárias não chegam nem perto de repor essa diferença salarial, mas é algo que está no sangue, ele penetra e não sai mais. Eu quero consolidar minha carreira como árbitro internacional nos próximos anos. Eu sei que eu não tenho muito tempo ainda de quadra. Esse ano eu completo 42 anos. Eu sei que, como árbitro, eu já não tenho muito mais tempo para atuar. Mas mesmo não estando dentro de quadra, eu já penso nessa transição de carreira. Eu vou continuar trabalhando pelo rugby da forma que for possível. Então, o rugby é algo assim realmente encantador e que me traz uma felicidade muito grande. É muito legal estar no campeonato, interagir com os atletas, e conversar, e o ambiente que é descontraído. Lógico, na hora que está dentro de quadra, né, tem que ser uma postura mais séria, os atletas com a arbitragem, e ao contrário também, mas a hora que não está dentro de quadra, é um ambiente extremamente familiar, é um ambiente extremamente gostoso, e ter a possibilidade de acompanhar a história quase que toda do rugby, né, desde da criação da BRC, que está desde o comecinho, e ver lá o Brasil, que no começo não tinha cadeira de rugby, comprou umas cadeiras
de um fornecedor e que nenhuma cadeira foi aprovada na checagem de cadeiras, que começou lá atrás perdendo de todo mundo, levando uma surra de todo mundo. Chegar no nível que chegou e ser respeitado é algo assim que traz uma satisfação gigantesca. E poder fazer parte dessa história é o que eu falei, não tem preço. Como dizia a propaganda lá, é algo que não tem preço. Isso aí, Matheus. E partindo agora para o final, eu queria agradecer a sua disponibilidade de conversar com a gente, de contar um pouco da sua história, de falar sobre esse livro aí que eu acho que é bem importante aí, um marco, né, de um primeiro livro só sobre rugby em cadeira de rodas. Você conseguir juntar bastante coisa aí da modalidade, né? Então, agradecer também por toda a sua história, que, querendo ou não, você faz parte da história do rugby e é um pouquinho da história, assim, eu tenho que te agradecer por poder ter praticado rugby, de alguma forma você contribuiu com isso também. E aí eu queria, Matheus, que você fizesse as suas considerações finais e, mais uma vez, eu ia agradecer a sua disponibilidade de estar gravando esse episódio com a gente. Gira, antes de mais nada, eu que queria agradecer a oportunidade, porque falar do rugby para mim me traz uma alegria muito grande. Realmente, as pessoas falam assim para mim, né? Qual que é o seu esporte preferido? Eu não gosto de futebol, não assisto futebol. A minha paixão é o rugby cadeira de rodas. Eu assisto jogos sempre que eu posso, assisto jogos mais de uma vez para tentar pegar outros detalhes. Então, eu quero agradecer o convite, né, a oportunidade de contribuir com vocês nesse projeto que o BSB vem propondo nesse podcast, a sua liderança nesse projeto. Agradecer a todos os profissionais que atuam no rugby cadeira de rodas no país, todos mesmo, desde a pessoa que leva água para a gente quando está no campeonato, até o presidente da BRC, toda a equipe de classificação, todos os árbitros que são 2 árbitros dentro de quadra, né, e mais os mesários que estão ali atuando, os árbitros que fazem o papel de mesário, se um falhar, a equipe toda falha. Então é realmente um esporte de parceria aos jogadores. Eu sei que eu não agrado todo mundo, da mesma forma que não é todo mundo que me agrada, mas a relação é extremamente respeitosa. E acho que é isso. Agradecer aí pela oportunidade e desejar que cada vez mais o rugby cresça e cada vez mais a gente tenha jogadores de altíssimo rendimento, ver o Brasil brilhando mundo afora e saber que a gente fez parte pequena nessa história tão gigantesca é muito satisfatório, assim, dá uma satisfação muito grande. E obrigado a você, Gino, pela conversa, pela sua receptividade aqui. Foi um enorme prazer conversar com você, meu camarada. É isso aí, muito obrigado. E galera, até o próximo episódio.